O lustre acima da cabeça custou mais do que uma casa suburbana, mas Chloe Vanderbilt nem o notou. Seus olhos afiados e frios como brocas com ponta de diamante estavam fixos na mulher no simples vestido de linho. Ele me disse que era casado. Chloe sibilou sua voz um ronronar cruel, mas ele nunca me disse que sua esposa era um caso de caridade. Ela olhou a mulher de cima a baixo. Diga-me, Amélia, você pega todas as suas roupas na caixa de doações da igreja? A mulher, Amélia, apenas olhou, seu coração partindo. Seu marido, David, ficou em silêncio, preso. Mas o que Chloe não sabia, o que ninguém sabia, era que a mulher simples que ela estava zombando poderia comprar este edifício inteiro com o troco do seu bolso. E seu pai? Seu pai estava prestes a fazer um telefonema que transformaria o mundo cravejado de diamantes de Chloe em pó. Amélia Reis amava o cheiro de terra de envasamento. Era terroso, real e descomplicado. Era tudo o que sua vida nos subúrbios polidos e estéreis de Greenwich, Connecticut, não era. Ela estava de joelhos no jardim modesto atrás de sua casa colonial de 4 quartos, suas mãos livres de anéis, exceto por uma simples e fina aliança de ouro trabalhando composto no solo. Seu cabelo castanho claro estava preso em um coque bagunçado e uma mancha de sujeira estava borrada em sua bochecha. Ela usava uma camiseta desbotada da Universidade de Vermont e calças de linho que já viram dias melhores. Ela era, por todas as aparências, completa e totalmente insignificante. Um elegante Mercedes AMG preto parou na entrada, seu motor um rosnado baixo e insatisfeito. David Hayes saiu, parecendo cada dentro, o homem que a Forbes estava desesperada para perfilar. Seu terno era um Tom Ford feito sob medida. Seu relógio e porco de Aldomar, e seu cabelo estava perfeitamente penteado. Ele olhou para sua esposa e um pequeno músculo familiar em sua mandíbula se contraiu. Amélia, ele chamou sua voz tensa. Ele não foi até lá. Ele apenas afrouxou sua gravata, verificando seu telefone. Temos o jantar dos Jennings hoje à noite às 8. Amélia sombreou seus olhos, sorrindo. Eu sei, querido. Estou apenas terminando. Pensei em usar o vestido azul, aquele que você gostou. David suspirou, um som de pura exasperação. O vestido azul, o de algodão. Amélia, este é Mark Jennings. Sua esposa estará usando o Oscar de la Renta. Você quer que eu seja ridicularizado? Você ativamente gosta de nos fazer parecer assim? Ele gesticulou vagamente para ela, para o jardim, para toda a cena. O sorriso de Amélia vacilou. David, é só um jantar. Pensei que eles queriam me conhecer. Eles querem conhecer a esposa de um futuro parceiro. Ele retrucou. Eles querem ver que eu venho de um bom, que eu tenho um sistema de apoio, não uma jardineira. Ele não quis ser cruel. Ou talvez ele sim. Ultimamente era difícil dizer. David Hayes era um homem se afogando em ambição. Ele era um VP sênior em uma empresa de desenvolvimento imobiliário cruel, Jennings Stryker, e ele estava tão perto de se tornar parceiro. Ele havia rastejado seu caminho para cima de uma origem de classe média em Ohio, e ele estava aterrorizado de qualquer um ver o Ohio nele. Ele havia se casado com Amélia 5 anos atrás. Ele a conheceu quando ela estava voluntariando em uma cozinha comunitária, um evento que sua antiga empresa havia patrocinado para RP. Ele foi cativado por seu espírito gentil, sua falta de artifício. Ele encontrou sua simplicidade refrescante, um limpador de palato das mulheres exigentes e de alta manutenção que ele geralmente namorava. Ele perguntou sobre sua família e ela disse: "Oh, meu pai está em logística." Ele vive muito tranquilamente. David havia imaginado uma vida confortável de gerência média. Ele havia imaginado simples, mas agora, 5 anos depois, sua simplicidade parecia um moinho de pedra em seu pescoço. Estava o segurando. Apenas vá para o cartão Neiman Marcus, ele disse, esfregando suas têmporas. Compre algo, ceda e, por favor, faça algo com seu cabelo.
Ele se virou e entrou com seu telefone já pressionado em seu ouvido. Mark? Sim, acabei de chegar. Não, não, ela está emocionada. Absolutamente emocionada. Até às 8, Amélia permaneceu de joelhos, o solo úmido de repente sentindo-se frio contra sua pele. Ela olhou para suas mãos manchadas de sujeira. Ela não havia mentido para David. Seu pai, Julian Russo, estava em logística e ele de fato vivia tranquilamente. O que ela havia omitido era que a Russovilla Maritime, a empresa que seu avô fundou, era um dos maiores impérios privados de transporte e logística do planeta. Seu pai, Julian, era um recluso, um bilionário fantasma que não havia sido fotografado em 20 anos. Ele vivia tranquilamente em uma ilha privada autossuficiente na costa do Maine. E Amélia, sua única filha, era sua única herdeira. Ela havia fugido daquela vida. Ela havia visto o que a riqueza fazia, a paranoia, os puxa-sacos, o vazio. Ela havia querido apenas uma vez ser amada por Amélia, não pelo nome Russo, não pela lista Forbes. Ela havia realizado seu desejo. David a havia amado. A questão era, ele ainda? Ela entrou, tomou banho e olhou para o cartão American Express preto que ele havia deixado na bancada de mármore. O cartão Centurion. Seu pai havia dado a ela. David assumiu que era um daqueles cartões de alto limite para pessoas com bom crédito. Ele não tinha ideia de que não tinha limite algum. Ela colocou o cartão de volta em sua simples carteira de couro e foi para seu armário. Ela puxou o vestido de algodão azul. Era simples, sim, mas também era um Gabriela Hearst, uma designer conhecida por luxo discreto e sustentável. Um vestido que custava mais do que o terno de David. Ela o usaria porque gostava dele. O restaurante Le Waldorf era o tipo de lugar que não tinha preços no menu. Suas paredes estavam silenciadas. Sua iluminação foi projetada para fazer todos parecerem bonitos, e o ar zumbia com o som silencioso e aterrorizante do dinheiro antigo. David estava no inferno. Amélia, fiel à sua palavra, havia usado o vestido azul. Ela parecia adorável, seu cabelo em um simples e elegante chignon, seu rosto quase livre de maquiagem. Mas para David, ela parecia uma criança. Mark Jennings e sua esposa Isabella já estavam à mesa. Mark era um urso de homem, todos sorrisos falsos e olhos de tubarão. Isabella era uma mulher magra como um palito preservada em Chanel e cinismo. David, bom te ver. Mark trovejou, apertando sua mão. Seus olhos deslizaram para Amélia. E esta deve ser a famosa Amélia, a influência de aterramento de David. É adorável conhecê-lo, senhor e senhora Jennings. Amélia disse, sua voz calma e quente. Os olhos de Isabella fizeram uma varredura lenta e calculista de Amélia, desde seus simples brincos de pérolas até suas modestas, mas muito caras sapatilhas da linha. A varredura foi uma execução. O sorriso de Isabella era um corte de batom vermelho. Oh, que pitoresco, ela disse. David, você não nos disse que ela era uma minimalista. David forçou uma risada. Amélia sempre foi despreocupada com rótulos. Quão corajoso, Isabella murmurou, acenando para um garçom. Uma garrafa do Patronus 98. A menos que Amélia você sequer bebe. Ou é tudo água da chuva e chá de ervas. Vinho é adorável. Obrigada, Amélia disse imperturbável. Ela estava acostumada com mulheres como Isabella. O mundo de seu pai estava cheio delas. O jantar foi um pesadelo. David tentou falar sobre seu último projeto, um enorme desenvolvimento de orla de alto risco. Mark Jennings parecia não comprometido, mas a verdadeira performance foi de Isabella. Estou no conselho para o Met Gala este ano, Isabella anunciou girando sua 6 T's de show, uma garrafa de vinho. É um tédio tão grande às pessoas que você tem que deixar entrar agora, influenciadores. Ela estremeceu. Amélia, o que você faz? Mark perguntou, virando-se para ela. David diz que você gosta de jardinagem. Eu sou voluntária no abrigo feminino de New Haven, Amélia disse, e eu gerencio um pequeno fundo de dotação para a agricultura sustentável.
Oh, um fundo, Isabela disse, animando-se. Qual? BlackRock QR. É um particular, Amélia disse simplesmente. A Fundação Helena. Isabela e Mark trocaram um olhar. Era um olhar de demissão instantânea. Um fundo privado, um hobby. Era código para a garota rica, desempregada com um fundo fiduciário. Eles a haviam classificado como menor, insignificante. David sentiu seu rosto queimar. Ele precisava consertar isso. Ele precisava mostrar a eles que não era casado com uma simplória. Ele precisava de um milagre. E o milagre chegou na forma de um furacão. Mark e Isabela, seus queridos. A voz de uma mulher, suave como uísque, cortou o murmúrio do restaurante. Uma figura apareceu todas as pernas, Louboutins de sola vermelha, e um blazer Balmain branco que parecia ser costurado diretamente em sua pele. Seu cabelo era uma cachoeira de loiro perfeito de salão. Seu nome era Chloe Vanderbilt. Chloe era uma consultora de estratégia PEND, o que significava que ela era uma solucionadora de problemas de alta classe para os ultra-ricos. Ela conhecia a todos e todos a conheciam. Ela era também, pelos últimos 6 meses, a amante de David Hayes. David sentiu o sangue escoar de seu rosto. Chloe, que surpresa. David, ela o beijou no ar, deixando seus dedos descerem por seu braço, um movimento de pura posse insolente. Ela se virou para Mark e Isabela. Queridos, eu estava no bar e vi vocês. Eu tive que vir aqui. Chloe, você conhece minha esposa Amélia. David conseguiu dizer sua voz tensa. Os olhos de Chloe, da cor de um lago glacial, pousaram em Amélia. Não foi um olhar. Foi uma avaliação o tipo de açougueiro dá a um lado de carne bovina. Ela notou o vestido de algodão, o cabelo simples à falta de joias de declaração. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seu rosto. Oh, ela disse, sua voz gotejando com uma condescendência docemente doentia. Oh, esta é Amélia. Ela estendeu uma mão perfeitamente manicurada, seu diamante amarelo de 20 quilates, um presente de um cliente anterior, brilhando sob a luz. Amélia o pegou. O aperto de Chloe era forte, suas unhas cravando. David fala sobre você. Chloe ronronou seus olhos, nunca deixando-os de Amélia. Mas devo ter ouvido errado. Eu imaginei alguém. Diferente. Tenho certeza que sim, Amélia disse, retirando sua mão. Amo seu vestido, Chloe disse, mentindo com facilidade de tirar o fôlego. É tão honesto. Onde você sequer o encontrou? Eu estava procurando algo simples para a filha da minha empregada doméstica. A mesa ficou em silêncio. Isabella Jennings soltou um pequeno risinho encantado. Mark Jennings observou com diversão. David não fez nada. Ele apenas sentou lá congelado em um rico de terror e humilhação enquanto esta mulher, sua amante, publicamente arquivava sua esposa. Amélia olhou para Chloe. Ela olhou para David, que estava olhando para sua taça de vinho como se ela contivesse os segredos do universo. E ela olhou para os Jennings, que a estavam observando como se ela fosse o show de palco. Ela colocou seu guardanapo na mesa. Vocês terão que me desculpar, ela disse, sua voz perfeitamente uniforme. Pareço ter perdido meu apetite. Ela se levantou e foi embora. Não correndo, não irrompendo, apenas saindo. David fez um movimento para se levantar, mas Chloe colocou a mão em sua coxa debaixo da mesa. Deixe-a ir, querido. Ela sussurrou sua voz uma promessa. Os adultos estão falando. David sentou-se novamente, e naquele momento ele selou seu destino. O caso não era mais um segredo. Era uma estratégia. Chloe Vanderbilt não fazia as coisas pela metade. Ela viu David como um projeto de consertar seu superior. Ele tinha boa estrutura óssea, um emprego decente e uma ambição voraz que ela achava profundamente atraente. A única coisa que o segurava era sua rato de esposa. Chloe estava aqui para exterminar a praga. Ela começou sua campanha com a sutileza de uma bola de demolição. David querido, ela diria,
esparramada em seu escritório depois do expediente. Você não pode possivelmente conseguir o acordo da Orla financiado com aquele grupo de investimento de mãe e pai. Você precisa de gigantes. Você precisa de Villard. Villard, David disse. Eles são um fantasma. Ninguém consegue uma reunião com Russo. Deixe comigo. Chloe ronronou. Eu conheço um homem que conhece o homem que pega o café de Julian Russo. É um começo. Ela era inebriante. Ela era tudo o que a Amélia não era. Barulhenta, exigente, conectada e totalmente descaradamente materialista. David, fraco e deslumbrado, caiu completamente em sua órbita. Ele parou de ir para casa, alegando noites tardias no escritório. Ele comprou um apartamento pequeno e elegante na cidade, um pedair para o trabalho. Ele disse a Amélia. Era onde ele e Chloe viviam sua nova vida. Amélia não era uma tola. Ela era a filha de um homem que podia rastrear um único container de transporte de Xangai a Roterdã em tempo real. Ela sabia o que noites tardias significavam. Ela viu as novas cobranças nos extratos AMX. David ainda pensava que eles compartilhavam a conta, não que ela fosse a titular principal. $12.000. Armani pré-Amélia sabia que ele não estava comprando ternos. $4.500 Lear de uma mesa para dois. $22.000 Cartier uma pulseira Ju. Amélia não usava pulseiras. Ela estava lá assistindo seu casamento morrer em uma nevasca de recibos. O verdadeiro veneno, no entanto, era social. Chloe começou uma campanha sistemática para substituir Amélia. Ela acidentalmente marcou David em fotos íntimas do Instagram de jantares em grupo. Ela começou a aparecer em seus eventos de trabalho, posicionando-se como sua parceira não oficial. Oh, David está apenas perdido sem mim. Ela riria para Mark e Isabella Jennings. Sua esposa, bendita seja, ela simplesmente não entende este mundo. Ela pensa que zoneamento é algo que você faz em um jardim. David, para sua vergonha, deixou acontecer. Ele estava ganhando. Com as conexões de Chloe, ele estava progredindo no projeto da Orla. Chase havia assegurado um interesse provisório de terceiros de uma Shell Corporation que lhe disseram estar ligada ao grupo Villard. Ele estava à beira de se tornar o homem que sempre quis ser. A culpa que ele sentia por Amélia era uma pequena dor surda facilmente ignorada. Amélia, enquanto isso, estava vivendo em uma casa fantasma. O jardineiro veio, a empregada limpou, mas a casa estava vazia. Ela passava seus dias no abrigo, suas noites lendo. Ela estava dando a ele espaço, esperando que ele voltasse a si. O ponto de ruptura veio com um simples pacote. Amélia estava podando suas rosas quando um caminhão FedEx chegou. Um motorista entregou a ela uma grande caixa plana da Saks Fifth Avenue. Era endereçado a Sir Chloe Vanderbilt Selvo. Oh, David Hayes, eles estavam enviando pacotes para sua casa. As mãos de Amélia, firmes e seguras, não tremeram. Ela calmamente assinou pelo pacote, levou-o para dentro e o colocou na ilha da cozinha. Ela pegou um par de tesouras e cortou a fita com precisão. Dentro, embrulhado em camadas de papel de seda, estava um vestido, um deslumbrante vestido versátil prateado sem costas. Guardado no lenço, estava um pequeno bilhete manuscrito em papel timbrado de Chloe Vanderbilt. Querido D, isso será perfeito para o jantar de premiação. Mal posso esperar para todos nos verem. Você, eu e este vestido. É hora. Beijo C. O jantar de premiação da Guilda Imobiliária. Era na próxima semana. Foi a noite mais importante da carreira de David. Ele estava sendo homenageado como estrela em ascensão e ele estava levando Chloe. Amélia estava na cozinha silenciosa e ensolarada, o vestido vulgar e brilhante transbordando sobre a bancada de mármore. Esta não era uma noite tardia. Este não era um jantar de trabalho. Esta era uma declaração. Esta era uma nova esposa. Ela sentiu uma certeza fria e calma se instalar sobre ela. A dor ainda estava lá, uma profunda fenda tectônica,
mas em cima dela havia uma camada de puro gelo glacial. Ela dobrou o vestido, colocou-o de volta na caixa e o reteipou. Então ela fez algo que não fazia em 5 anos. Ela pegou seu telefone e discou um número que não estava salvo em seus contatos. Um número que ela sabia de cor. Tocou uma vez, 2 vezes, uma estranha conexão cheia de estática. Uma voz antiga, quieta e impossivelmente autoritária respondeu. Sim, papai, Amélia disse, sua voz rachando pela primeira vez. É Lia. Eu, eu acho que preciso voltar para casa apenas por um pouco de tempo. Houve uma pausa. A voz do outro lado suavizou, mas apenas um pouco. O Odyssey está reabastecendo em Halifax. Ele pode estar em Greenwich amanhã de manhã. Você estará pronta? O Odyssey não era um avião. Era a embarcação de apoio de 400 pés de seu pai, um iate que parecia mais um destroyer naval. Sim, Amélia disse olhando para a caixa de saques. Sim, eu vou. O salão de baile Metropolitan Grand era um mar de gravatas pretas e lantejoulas. Era o jantar de premiação da Guilda Imobiliária, a noite mais importante para os nova-iorquinos, e por extensão os magnatas imobiliários do mundo. E esta noite, David Hayes era o homem da hora. Ele estava perto da grande escadaria, um copo de champanhe em sua mão, seus espartilhos Tom Ford ajustando-o como uma luva. Ele era por todas as contas um sucesso. O projeto da orla estava na linha de 5 jardas. Seu prêmio de estrela em ascensão era um sapato, e em seu braço estava Chloe Vanderbilt. Ela era uma visão no vestido Versace prateado. Ela era deslumbrante e elétrica, seus diamantes capturando a luz, sua risada ecoando. Ela estava segurando seu braço, sua mão de garra vermelha, possessiva. Ela era dele. Veja, querido, ela sussurrou, roçando sua mandíbula. É aqui que você pertence, não em algum jardim empoeirado com ela. David assentiu o champanhe e a adrenalina o tornando ousado. Amélia havia partido. Ele havia voltado para casa 2 dias antes para uma casa vazia. Apenas um bilhete na bancada da cozinha. David, fui para a casa do meu pai por um tempo. Ele havia sentido uma breve pontada de que culpa número alívio. Foi perfeito. Ela havia se retirado discretamente. Sem drama, sem gritos, apenas simples silêncio. Amélia desaparecendo. Ele nem teria que lutar com ela pela casa. Ele apenas a deixaria ter. Ele estava seguindo em frente. Você está certa, ele disse a Chloe, puxando-a para mais perto. Esta é minha vida. Mark e Isabella Jennings deslizaram para perto. David, Chloe, vocês dois parecem perfeitos juntos. Isabella jorrou seus olhos, aprovando o glamour de alta voltagem de Chloe. Simplesmente perfeito. Nós também pensamos assim, Chloe disse, sorrindo. E então a temperatura do quarto caiu. O bate-papo perto da entrada principal não apenas silenciou, ele parou. Uma onda de silêncio se espalhou pelo salão de baile. Um vazio que se moveu em direção ao centro do quarto. David se virou. O que está acontecendo? Na entrada, uma mulher estava de pé. Ela não usava lantejoulas, nem Versace. Ela estava usando um simples vestido preto de gola alta e manga comprida. Era a currice discreto e elegante e custando mais do que todo o conjunto de Chloe. Seu cabelo estava puxado para trás em um brilho lustroso severo. Sua única joia era a simples aliança de ouro em seu dedo anelar. Era Amélia. Mas não era a Amélia que ele conhecia. A simples esposa de jardim se foi. Esta mulher era majestosa. Ela parecia uma CEO, uma rainha, uma juíza. O copo de champanhe de David escorregou. Oh, meu Deus! A cabeça de Chloe virou-se, seu rosto tão perfeitamente maquiado, contorcido em uma máscara de raiva pura e não adulterada. O que ela está fazendo aqui? Amélia começou a andar, não em direção a David, não em direção ao bar. Ela andou diretamente em direção à pequena seção VIP isolada onde Mark, Jennings, David e Chloe
estavam de pé. À medida que ela se aproximava, as pessoas não apenas se afastaram, eles se separaram. Ela parou a alguns metros de distância. Ela olhou para Mark Jennings. Mark e Isabella, um prazer vê-los novamente. Mark Jennings, que havia construído seu império na fanfarronice, estava sem palavras. Ele apenas assentiu, seus olhos arregalados. Amélia se virou para David. Seus olhos não estavam com raiva. Eles não estavam tristes. Eles estavam vazios. David. Amélia. O quê? O que você está fazendo? Ele gaguejou. Você saiu. Você foi para a casa de seu pai. Estou aqui para meu prêmio. Amélia disse, sua voz clara e ressonante no silêncio repentino. Esse é o seu prêmio. Chloe rompeu em risadas, um som áspero e feio. Que prêmio, querido? Melhor em show para uma petúnia. Amélia a ignorou. Estou aceitando o prêmio Filantropo do ano esta noite em nome da Fundação Helena. A mente de David ficou em branco. A Fundação Helena, o Fundo Hobby. Espere. Isabella Jennings disse, sua voz de repente pequena. A Fundação Helena, como na fundação que acabou de doar anonimamente $100 milhões para o Met, aquela Fundação Helena. Amélia apenas olhou para ela. Chloe, vendo sua noite, seu homem escapando, deu um passo à frente. Ela era mais alta que Amélia e usou sua altura como arma, pairando sobre ela. Isso é patético. Chloe sibilou, sua voz baixa e viciosa. Mesmo para você. Você comprou seu caminho para um jantar de premiação. Você colocou um vestido de adulta para tentar reconquistá-lo. Ela agarrou o braço de Amélia. Ouça-me, seu pequeno rato. Ele não te quer. Ninguém te quer. Você não é nada. Você é apenas uma mulherzinha simples, comum e chata. Você não tem família, não tem conexões, não tem poder. Ela estava em uma onda agora, sua voz aumentando, atraindo todos. David precisa de uma estrela. Ela cuspiu, cutucando o peito de Amélia com um dedo. Ele precisa de um guerreiro. Ele precisa de mim. E você? Você é apenas a triste pequena esposa da qual ele foi inteligente o suficiente para finalmente se livrar. Ela zombou, olhando para o simples vestido preto. Quer dizer, olhe para você. Você pensou que isso a fazia parecer poderosa? Você apenas parece pobre. Você parece o erro dele. Amélia ficou ali absorvendo a tirada. Ela não se encolheu. Ela não chorou. Quando Chloe finalmente terminou de respirar com dificuldade em seu triunfo, Amélia com muita calma estendeu a mão e removeu a mão de Chloe de seu braço. Ela olhou para David, seu rosto pálido, seu corpo tremendo. Ela está certa, David, Amélia disse. Você realmente precisa de um guerreiro. Então ela se virou para Chloe. E você? Você cometeu um terrível, terrível erro. O único erro, Chloe zombou. Foi David algum dia se casar com você? Não. Amélia disse, uma nova autoridade fria em sua voz. O erro foi assumir que eu era aquela que estava fora da minha liga. Naquele momento, as luzes do palco diminuíram. O presidente da guilda subiu ao pódio. Senhoras e senhores, sua voz trovejou, temos um convidado muito especial, um homem que por décadas tem sido uma das forças mais poderosas e invisíveis do mundo. Esta noite, para apresentar nosso prêmio de filantropo do ano à Fundação Helena. Ele está fazendo sua primeira aparição pública em 20 anos. Por favor, recebam a senhorita Gullian Russo. O sorriso triunfante de Chloe congelou. O mundo de David inclinou em seu eixo. Russo como em Russo Villard. Marítima o fantasma. O nome ecoou em sua cabeça. Russo. Russo. O nome do pai de Amélia. Ele olhou para Chloe, seu rosto agora uma máscara de confusão. Ele olhou para Amélie, que estava assistindo ao palco com uma calma e triste resignação. E ele olhou para o lado do palco onde um homem alto e magro, em um terno zegna escuro, impecavelmente simples, estava saindo seu rosto como o de uma ave de rapina. David Hayes teve apenas tempo suficiente para sussurrar uma palavra antes que suas pernas cedessem.
Ah, não. O homem que subiu ao palco não era um homem. Ele era uma lenda. Julian Russo era o tipo de pessoa que não entrava em um quarto. Ele o absorvia. O ar ficou mais rarefeito. A luz parecia se curvar em sua direção. Ele tinha talvez 60, com uma massa de cabelo prateado e olhos azuis tão pálidos que pareciam gelo. Ele se movia com uma economia de movimento que sugeria um poder enrolado imenso. Ele não olhou para a multidão. Ele não sorriu. No salão de baile, bilionários e titãs do mercado imobiliário, homens que se consideravam mestres do universo, estavam tateando seus telefones. Eles estavam tirando fotos de um fantasma. David Hayes não estava respirando. Ele estava hiperventilando. Rosso, o pai de Amélia, o cara da logística, o cara quieto. O sangue de Chloe Vanderbilt havia se transformado em água gelada. Ela conhecia aquele nome. Todos conheciam aquele nome. Era o nome que subscrevia governos. Era o nome que possuía os portos que o projeto da Orla de David tão desesperadamente precisava de acesso. O que é o quê? Chloe gaguejou, seu olhar piscando entre o homem no palco e Amélia. Isso não é... Não pode ser. Julian Russo alcançou o pódio. Ele ajustou o microfone, um som que ecoou como um tiro na sala silenciosa. Boa noite, ele disse. Sua voz era quieta, ainda assim preencheu todo o vasto salão. Era uma voz que não precisava gritar. Eles me pediram para vir aqui para apresentar um prêmio. Eu não gosto de prêmios. Eu não gosto de eventos. Ele olhou para fora, seu olhar varrendo a sala, e por um segundo seus olhos se encontraram com os de David. David sentiu o olhar como um golpe físico, uma ponta de gelo em seu peito. Mas a Fundação Helena, Russo continuou, é importante. É nomeada por minha falecida esposa Helena. É uma organização dedicada ao princípio de que a força real não é barulhenta, que o poder real não é visto. É sentido. Ele pausou. O fundador e diretor anônimo deste fundo de 50 bilhões de dólares é minha filha. Uma mulher que por toda a sua vida escolheu o serviço tranquilo em vez do barulho da riqueza. Uma mulher que queria ser amada por quem ela era, não pelo que ela era. Ele olhou diretamente para Amélia. Amélia Rouso. O nome atingiu a sala. Amélia Rouso. Isabella Jennings soltou um pequeno suspiro estrangulado e derrubou seu copo de água. Mark Jennings parecia que estava prestes a ter um ataque cardíaco. E Chloe? Chloe estava tremendo. Seu rosto, a um momento tão cheio de veneno, era agora uma máscara côncava de terror primal abjeto. Por favor, Julian disse. Minha filha, Amélia. Amélia passou por Chloe e David, que estavam congelados como estátuas em uma Pompeia de sua própria criação. Ela não olhou para eles. Ela subiu os degraus e ficou ao lado de seu pai. Ele a beijou na testa. Eles zombam de sua simplicidade, Lia. Ele sussurrou apenas para ela. Eles zombam dela porque não podem comprá-la. Amélia pegou o pesado prêmio de cristal. Ela se aproximou do microfone. Obrigada, ela disse, sua voz clara e forte. Obrigada, pai. Ela olhou para a sala. Meu pai está certo. Eu sempre, ou alguns preferiram o silêncio. Eu acredito que o que você faz importa mais do que o que você veste, que seu caráter é mais importante do que suas conexões. Pelos últimos 5 anos, eu tenho conduzido um experimento para ver se isso era verdade. Seus olhos encontraram David. Meu marido, David Hayes, David se encolheu como se ela o tivesse atingido. Não sabia a extensão do negócio de logística da minha família. Eu queria que ele me amasse. Amélia, a jardineira, a mulher no simples vestido de algodão. Uma única lágrima traçou um caminho por sua bochecha. Ela não a enxugou. O experimento concluiu. Ela olhou para Chloe Vanderbilt. Sua voz não aumentou. Não precisava. Eu sou simples, eu sou comum, eu sou desconectada. Ela pausou, deixando as palavras pairarem no ar. E você, Sr. Ashern? Vanderbilt, ela disse. Você é uma juíza de caráter muito, muito pobre. Você zombou das minhas roupas,
Mas você não percebeu que minha fundação possui o banco que detém a dívida da Versace. Você zombou do meu hobby, mas meu hobby acabou de financiar toda a ala de câncer para a qual sua gala estava tentando arrecadar dinheiro. Ela virou seu olhar varrendo a mesa VUP. Vocês todos vivem em um mundo de superfícies. Vocês nadam em um mundo de poder. Mas vocês nem sabem o que é o poder real. O poder real, ela disse, sua voz baixando a um sussurro, é escolha. E esta noite eu estou escolhendo. Ela olhou para seu marido. David, você está demitido. A mandíbula de David caiu. O quê? Você não pode me demitir. Você não, Mark? Ele olhou desesperadamente para Mark Jennings. Mark Jennings estava olhando para Julian Russo, seu rosto escorrendo suor. Na verdade, ela pode, Russo disse, subindo ao microfone novamente. A partir das 4h30 desta tarde, a Fundação Helena, através de uma subsidiária, completou uma aquisição alavancada da Jennings Stryker. Minha filha é sua nova chefe. Ou foi a sala que irrompeu? David Hayes desabou, não em um desmaio. Ele apenas se dobrou. Suas pernas cederam e ele desabou no carpete. Um amontoado de $5.000 vestido de smoking de ambição arruinada. Chloe Vanderbilt não desabou. Ela ficou tremendo, seu rosto branco. Ela estava olhando para Julian Russo. Senhor Russo, ela começou sua voz um apelo desesperado e rouco. Senhor Russo, eu sou um ativo, isso foi um mal-entendido. Eu posso ajudá-lo. Eu posso gerenciar seu PR. Eu posso consertar isso. Julian Russo olhou para ela. Ele a considerou como alguém poderia considerar um inseto. Senhorita Vanderbilt, ele disse, sua voz plana e fria. Você é uma praticante de estratégia de marca. Você não é? Sim, a melhor, ela chorou, sentindo uma tábua de salvação. Então você deve saber, ele disse, que o nome Russo não tem uma marca. Ele tem uma reputação, e você a ofendeu. Ele estalou os dedos. Ele nem havia olhado, mas 2 homens em ternos escuros idênticos estavam de repente lá. Senhorita Vanderbilt é barulhenta, Julian disse para ninguém em particular. Ela está perturbando a noite da minha filha. Por favor, veja que ela encontre sua saída. Não. Oh! Chloe gritou enquanto os homens a pegavam pelos braços. Você não pode fazer isso. David, faça algo. Mas David ainda estava no chão chorando. Eu conheço pessoas, ela gritou enquanto a arrastavam o vestido Versace prateado rasgando. Eu tenho conexões. Eu também. Amélia disse sua voz um sussurro enquanto ela observava a traidora de sua vida ser fisicamente removida do salão de baile. O resultado não foi uma tempestade. Não foi uma explosão caótica e emocional. Foi uma desmontagem clínica, silenciosa e terrivelmente eficiente. Julian Russo não operava com raiva. Ele operava com consequência. Nas 48 horas que se seguiram ao jantar de premiação da guilda imobiliária, 2 vidas não foram apenas arruinadas. Elas foram desconstruídas peça por peça até que nada restasse além dos escombros de sua própria arrogância. Para David Hayes, o acerto de contas começou com o nascer do sol. Ele acordou não em sua cama, nem na de Chloe, mas em um sofá estofado de veludo rígido, em uma enseada isolada do lobby principal do Metropolitan Grand. Sua cabeça latejava uma dor surda e martelante do champanhe, da adrenalina e do impacto esmagador da alma de sua própria estupidez. Seu smoking Tom Ford estava amassado, a gravata borboleta desfeita, pendurada em seu pescoço como um pequeno laço de seda. Um guarda de segurança, vendo-o se mexer, se aproximou e colocou um copo de água na mesa ao lado dele. Seu carro não está mais aqui, Sr. Hayes, o guarda disse, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Foi recuperado pela agência de leasing às 4h17 da manhã. Recuperado.
David ruqueou. Isso é o contrato, é eu. Você deveria verificar seu telefone, senhor. O guarda disse e foi embora. O telefone dele? Ele tateou pelo iPhone 15 Pro Max que Chloe havia insistido que ele comprasse. Estava quente ao toque. A tela acendeu 187 mensagens não lidas, 28 chamadas perdidas. Ele ainda estava em um nevoeiro, uma névoa de negação. Isso foi um pesadelo, um horrível constrangimento público. Ele o resolveria. Ele pediria desculpas. Amélia, ela era gentil. Ela era simples. Ela o perdoaria. Ele apenas teria que cascalhar. Seu polegar tremendo abriu a primeira chamada perdida. Um correio de voz de Mark Jennings deixado às 23h52. David apertou play. Ele esperava gritos. Ele não esperava o som de puro terror não adulterado. David, você... A voz de Mark era um sussurro de cavalo, como se ele tivesse medo de ser ouvido. Seu idiota monumental. Você sabe o que você fez? Você sabe quem é aquele? Russo não é apenas rico, David. Ele possui os portos. Ele possui os bancos. Ele possui, oh Deus, um som de vidro se quebrando. Não venha ao escritório nunca. Enviaremos seus bens pessoais pelo correio. Sua rescisão é nada. Você está em violação. Você humilhou um principal. Se você alguma vez me contratar novamente, eu o farei prender por assédio. Você está acabado. Você está terminado. David, você me arruinou. A ligação foi cortada. David olhou para o telefone. Arruinou-o. Ele rolou. E-mail. O primeiro era do Villard National Bank, divisão de empréstimos comerciais. Enviado às 10h04 da manhã. Assunto: aviso de violação imediata de convênio. Empréstimo 884G. Prezado Sr. Reis, este e-mail serve como notificação oficial de que, de acordo com seu contrato de empréstimo, você está em violação do convênio 27, seja violação de turpitude moral, conforme definido pelo credor, resultando em desgraça pública significativa e risco material à reputação do credor. Sua linha de crédito de 2,5 milhões de reais foi congelada com efeito imediato. Além disso, sua hipoteca principal na propriedade de Greenwich, 40 Willow Lane, foi chamada. O reembolso total é devido em 30 dias ou os processos de execução hipotecária serão iniciados. Villard National Russell Villard não era apenas um banco, era o banco dela, o banco que ele vinha usando tão arrogantemente para financiar sua nova vida. Suas mãos tremiam tanto que ele quase deixou o telefone cair. O segundo e-mail era de um nome que ele não reconhecia. Sarlanesky Vartel, Lipton Rosen e Katz, enviado às 6h15 da manhã. Assunto: Reis Russo. Sr. Reis, não sob quaisquer circunstâncias tente contatar nossa cliente, senhora Amélia Russo. Qualquer tentativa será vista como assédio. Os papéis do divórcio serão entregues a você até o final do dia. Nossa cliente está sendo excepcionalmente generosa. Ela não está contestando o acordo pré-nupcial que você mesmo redigiu e insistiu. O prenup. O conteúdo do estômago de David virou ácido. Ele se lembrou daquele dia 5 anos atrás, em seu antigo e modesto escritório de advocacia. Ele a havia apresentado sentindo-se tão esperto, tão protetor de seus futuros ganhos. O acordo era simples. No caso de um divórcio, cada parte sairia com o que entrou no casamento. Amélia, ele pensou, havia entrado com algum pequeno fundo fiduciário, sua fundação de hobby. Ele havia entrado com 81 mil reais em dívida de empréstimo estudantil e um Mercedes alugado. Ele havia, em sua arrogância imponente, construído uma fortaleza legal para proteger seus 100 reais em fazer milhões dela de 50 bilhões nelas. Ele não estava apenas arruinado, ele estava falido, ele estava menos que falido. Ele tropeçou para fora do lobby à luz da manhã de agressão física. O porteiro não olharia para ele.
Ele chamou um táxi pago em dinheiro. Ele percebeu com um sobressalto de pânico, verificando sua carteira pelos últimos $300 que tinha, e deu ao motorista o endereço para o Pedair, seu ninho de amor. Ele pegaria suas coisas. Ele resolveria isso. Ele entrou no lobby de mármore brilhante. Miguel, o porteiro que havia embolsado 100 dólares de apertos de mão de David por 6 meses, estava na recepção. Ele não sorriu. Ele nem sequer olhou para cima. Senhor Reis, Miguel disse, sua voz plana. Miguel, eu preciso subir, David disse, caminhando em direção ao elevador. Eu não posso deixar você fazer isso, senhor. David parou. O quê? Eu moro aqui? Não, senhor, você ficou aqui. O proprietário rescindiu seu acesso. O proprietário? Eu pago o aluguel. Não, senhor. O aluguel foi pago integralmente por 1 ano pela Fundação Helena. A partir das 7h da manhã de hoje, seu chaveiro foi desativado e você foi listado como um risco de segurança a não admitir. David olhou estupefato. Ele havia estado vivendo no apartamento dela. Ele havia estado conduzindo seu caso com sua amante em uma propriedade de sua esposa. A pura paciência fria e calculada disso. Foi horripilante. Minhas coisas. Elas estão sendo embaladas, senhor. Elas serão enviadas para seu último endereço permanente conhecido. A casa em Greenwich. Aquela que o banco estava prestes a tomar. Ele estava literalmente na rua em um smoking sujo com $300 em seu bolso. Os cheiros matinais da cidade lixo quente. Pretzels de carrinho de rua. A exaustão de ônibus o atingiu como um golpe físico. Esta era sua nova realidade. Para Chloe Vanderbilt, a destruição foi mais artística. Ela acordou em sua cobertura toda branca, o vestido Versace, em um monte prateado rasgado no chão. Ela acordou com seu telefone tocando um grito zumbindo implacável. Ela o pegou, sua cabeça latejando. Era Rick da página 6. Chloe, bebê, fale comigo. A voz de Rick estava tonta. É verdade, você foi fisicamente expulsa. Temos fotos, Chloe. Fotos de você sendo arrastada para fora. Meu Deus, aquele Versace foi desfiado. Quem era ele? Aquele cara velho? Aquele era Julian Russo? Você insultou a filha de Julian Russo. O sangue de Chloe virou água gelada. Ela desligou. Isso estava bem. Esta era sua reviravolta. Ela era Chloe Vanderbilt. Ela criou narrativas. Ela se anteciparia a isso. Ela foi para sua sala de guerra, sua elegante mesa de laca branca e seu laptop. Ela liberaria uma declaração, um mal-entendido, uma noite apaixonada. Ela tentou fazer login em seu Instagram em Chloe Vanderbilt. Erro. Conta não encontrada. Ela soltou uma curta risada histérica. Uma falha. Ela tentou o Twitter. Esta conta foi suspensa por violar nossos termos de serviço. Pânico frio e afiado picou sua pele. Seu site https://google.com, searchvanderbiltpr.com. Ela digitou em uma tela branca em branco. 404 não encontrado. Essa não era uma lista negra. Esta era uma heresia. Rouso não apenas a havia demitido. Ele havia alcançado o éter digital e a havia deletado. A marca de Chloe Vanderbilt havia deixado de existir. Seus clientes, ela poderia consertar isso. Ela ligou para sua maior conta, a Gala Guggenheim. Ela foi transferida para uma assistente de voz pétrea. Senhora Vanderbilt. Sim, estamos pivotando nossa estratégia de marca. Seus serviços não são mais necessários. Clique. Ela ligou para o comitê do baile do governador. Nós decidimos ir em uma direção diferente. Por favor, envie sua fatura final. A última ligação. Seu banco. Ela tinha que mover seu dinheiro. Ela verificou seu aplicativo de cliente privado Chase. Conta congelada. Por favor, contate seu gerente de agência. Ela ligou para o número gritando com a pobre recepcionista
até que seu gerente particular, Sr. Blevins, atendeu. Sr. Blevins, o que é isso? Por que minha conta está congelada? O homem do outro lado estava audivelmente tremendo. Senhora Vanderbilt, eu sinto muito. Eu, eu não posso. Minhas mãos estão atadas. Todos os seus ativos, todas as suas linhas de crédito, estão todos congelados. Por quem? Pelo governo federal. O quê? Chloe afundou em seu sete de seda branca. Uma investigação. Senhora Vanderbilt, o IRS, o SQ. Parece que um cidadão preocupado forneceu uma denúncia anônima ao Distrito Sul de Nova York por volta das 3 horas da manhã. Uma dica sobre o quê? Ela gritou. Fraude fiscal, fraude eletrônica, deturpação de ativos, presentes não declarados de clientes. Está tudo aqui. É senhorita Vanderbilt. É muito detalhado. Era toda a nebulosa área cinzenta de concertos que ela havia feito para construir seu império. Os presentes em dinheiro, as taxas de consultoria offshore, os presentes de clientes que ela nunca havia declarado como renda. Rosso não a havia incriminado. Ele simplesmente a havia exposto. Ela olhou ao redor de sua cobertura branca imaculada, os blazers Bauman no armário, os 40 pares de Louboutins. Eles não eram dela. Eles foram todos comprados com crédito alavancado com uma marca que acabara de evaporar. Ela não era rica. Ela era apenas uma mulher que era boa em fingir. Ela era, em uma palavra simples, e ela era em todos os sentidos que importavam feita. 6 meses se passaram. Nos círculos de elite de Nova York, Londres e Hong Kong, o jantar de premiação da guilda imobiliária não era mais apenas uma data no calendário. Era uma lenda, um conto de advertência sussurrado em clubes de iates e mesas de operações privadas. Eles a chamaram de Noite do Fantasma. A noite em que Julian Rosso se materializou e, com algumas palavras silenciosas, evaporou 2 dos jogadores mais ambiciosos da cidade. O mundo havia seguido em frente. Mas para os arquitetos da humilhação daquela noite, não havia como seguir em frente. Havia apenas depois. Para os antagonistas, as consequências foram tão públicas quanto sua ambição havia sido. A investigação federal de Chloe Vanderbilt foi rápida e brutal. Confrontada com evidências irrefutáveis e meticulosamente organizadas de fraude fiscal, fraude eletrônica e renda não declarada, ela foi esmagada. Seus advogados, que exigiram um honorário que ela não tinha mais, a aconselharam a se declarar culpada. Ela perdeu tudo. A cobertura, os Baumans, as linhas de crédito, tudo apreendido pelo governo para pagar uma fração de suas multas e impostos atrasados. Ela foi impedida de trabalhar em relações públicas, finanças ou qualquer capacidade de consultoria para a vida banda. Ela foi vista pela última vez e fotografada pela própria página 6 que ela costumava alimentar trabalhando no balcão de fragrâncias da Macy's no Short Hills Mall. Seu cabelo loiro, agora mostrando raízes escuras, estava preso em um rabo de cavalo regulamentar. Suas mãos, antes adornadas com diamantes amarelos, estavam agora rachadas de borrifar leto em tiras de papel. Ela usava um uniforme de poliéster preto e uma etiqueta de nome de plástico que dizia Chloe. A humilhação máxima não foi o emprego, foi a visibilidade. Compradoras, mulheres que costumavam ler sobre ela parariam, olhariam e sussurrariam. É aquela? Ela havia se tornado a própria coisa que mais temia, um espetáculo comum, um simples caso de caridade. A queda de David Hayes foi mais silenciosa, mas mais profunda. O aviso de 30 dias de sua hipoteca não era uma negociação. Era uma sentença de morte. O acordo pré-nupcial que ele havia tão arrogantemente elaborado foi sua execução financeira. Ele deixou o casamento com seus 80 mil de dólares em dívida estudantil, que havia com juros crescido, e as roupas em suas costas.
O cartão Amic Centurion era, claro, de Amélia. Seu próprio crédito atrelado aos empréstimos inadimplentes foi destruído. Ninguém no mercado imobiliário de Nova York retornaria suas ligações. O nome Rai era agora sinônimo do aviso de Russo. Ele era radioativo. Depois de 2 meses dormindo no sofá de um amigo que rapidamente se cansou da associação, ele encontrou um emprego. A ironia era uma piada cósmica cruel. Ele foi contratado como gerente de logística para um distribuidor regional de varões de cortina em um parque industrial sem janelas em Yonkers. Ele gerenciava planilhas em um cubículo apertado iluminado por fluorescente, rastreando as mesmas coisas que ele uma vez zombou. Ele havia se tornado sua própria visão falsa e desdenhosa do pai de Amélia. Ele era um homem simples e quieto em logística. Ele passava suas noites em um pequeno e úmido apartamento-estúdio, bebendo uísque barato e olhando para uma única foto em seu telefone, Amélia em seu jardim, rindo. Para a protagonista, o depois não foi um fim, foi uma ativação. Amélia Russo sentou-se à cabeceira de uma reluzente laje de obsidiana polida de 30 pés. Era uma mesa de conferência no 2º andar do One World Trade Center, a sede norte-americana da Russo Villard Maritime. Ela não era a esposa de Jardim, nem era o anjo vingador no vestido preto a Cris. Ela era algo novo. Ela usava um simples suéter de cachemira laurapiana cor creme e calças de linho sob medida. Seu cabelo estava puxado para trás. Ela parecia simples, mas era a simplicidade de uma lâmina. Diante dela sentou-se o novo e aterrorizado Sr. Witt do que costumava ser Jennings Stryker. Ela não havia apenas comprado a empresa. Ela a havia esvaziado, dissolvido e reformado como o Helena Development Group. "Bom dia", ela disse, sua voz quieta, mas a acústica na sala era tão perfeita que parecia que ela estava sussurrando em cada um de seus ouvidos. "O projeto da Orla está morto." Um homem chamado Thomas, um remanescente da velha guarda de Mark Jennings, pigarreou. "Senhora Russo, com respeito, esse projeto está 90% financiado. O zoneamento está claro. É um retorno garantido de 4 bilhões de dólares." Amélia olhou para ele, seu olhar não frio, mas clínico. "Thomas, você ainda está pensando em termos de lucro." "Eu estou pensando em termos de função." Esse projeto era um monumento ao barulho. Foi projetado para ser visto. Estamos agora no negócio de fazer. Ela clicou em um controle remoto. A tela gigante atrás dela acendeu. Não era uma renderização de torres de vidro. Era um mapa, uma comunidade. A partir de hoje, a Fundação Helena é a única investidora no Helena Development Group. Não estamos mais construindo túmulos de luxo de 80 andares para capital estrangeiro. Estamos construindo uma comunidade, ela apontou. Toda a orla, blocos 1 a 6, será de moradias de renda zero totalmente subsidiadas pela Fundação. Os próximos 10 blocos serão moradias acessíveis de uso misto para professores, enfermeiros e artistas. O componente de luxo, ela disse, apontando para uma única torre elegante, será este, e 100% de seus lucros serão colocados em um fundo intocável para financiar permanentemente o abrigo feminino de New Haven. Thomas parecia que ia ficar doente. "Mas, senhora Russo, isso é filantropia. Isso não é um modelo de negócios." "Não, Thomas", Amelia disse de pé. Ela caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para o pequeno e intrincado mapa da cidade. Meu ex-marido", ela disse, sua voz clara, "queria levar. Ele queria ser visto. Meu pai move as coisas. Ele é o melhor do mundo em mover uma caixa de Xangai para Roterdã. Ele construiu um império sobre coisas." Ela virou seus olhos varrendo sobre seu novo conselho. Ela disse, "vou mover sistemas." Ela havia feito sua escolha. Ela ainda era, em sua essência, uma jardineira. Ela ainda amava o cheiro de terra para emvasamento. Mas ela havia aprendido uma lição crucial ensinada a ela
pelas víboras que ela havia convidado para sua casa. Você não pode apenas cuidar de sua própria pequena porção de terra, esperando protegê-la da praga. Para realmente fazer as coisas crescerem, você tem que controlar a água. Você tem que garantir o sol. Você tem que ser o clima. Amélia Russo, a esposa simples, terminou de cuidar de seu jardim. Ela estava prestes a terraformar toda a costa, e que todos é o que acontece quando você confunde silêncio com fraqueza. Chloe e David construíram suas vidas em superfícies ocas brilhantes, e no segundo em que eles esbarraram em algo real, algo sólido, seu mundo inteiro se estraçalhou. A simplicidade de Amelia não era uma falta de algo, era uma presença. Era a confiança de alguém que não tem nada a provar porque eles possuem tudo. Então, o que você acha? Amélia foi muito gentil por muito tempo? Ou foi seu movimento devastador final a resposta perfeita? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio todos eles. Esta história é um lembrete para nunca julgar um livro pela sua capa, porque você não tem ideia se aquela capa simples é, na verdade, encadernada no couro mais caro do mundo. Se você amou este drama e esta reviravolta, por favor, você sabe o que fazer. Aperte aquele botão de curtir tão forte que ele fica vermelho. Clique em compartilhar para enviar isso para alguém que precisa de um lembrete de que uma vida de alto perfil nem sempre é feliz. E o mais importante, assine este canal e toque aquela campainha. Nós postamos histórias de karma, vingança e justiça toda única semana. E você não quer perder o que vem a seguir.